Olá, meus queridos, tudo bem? Pai do Senhor, missionário Adelson aqui de volta. O nome do meu canal é Unidos por um Propósito Divino. Ele é voltado para jovens e adolescentes dos nossos dias atuais, nossos adolescentes e jovens contemporâneos. Criei esse canal voltado para essas duas faixas etárias, para que essa palavra possa alcançar a vida de muitos dos nossos jovens e adolescentes. E eu trago o tema desse segundo vídeo que será colocado no meu canal, desde já, um tema muito especial. Talvez você olhe assim e olhe um tema assim sofisticado, diferente, mas o tema que eu trago é esse: transição biopsicossocial. E esse tema está totalmente voltado entre a adolescência e a juventude. Todos nós, um dia que já somos jovens senhores, adultos, passamos por esse processo de transição na nossa vida. E como pregador do Evangelho que sou, graças a Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, quero estar baseando este tema nas páginas das Escrituras Sagradas. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, só para ratificar como a adolescência e a juventude estão interligados. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, que diz assim: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quem escreveu esta palavra abençoada e consoladora foi sábio rei Salomão para nós. E para ratificar essa leitura, eu quero começar e quero esmiuçar este tema com vocês em algumas etapas, porque ele é extenso e complexo. Como eu disse, todos nós um dia passamos por esse processo de transição biopsicossocial. São 4 palavras interligadas. Transição significa que você sai de um estágio de vida biológica para outro estágio de vida biológica superior. Há um processo de maturação no seu corpo físico, na sua parte mental, psicológica e espiritual nesse momento. Quando você é criança recém-nascida, você depende dos braços da sua mãe e do leite materno, que é extremamente nutritivo, para você crescer saudável. Mas quando você passa por um processo de colo materno para poder engatinhar e andar e começar a se alimentar de alimentos de pessoas adultas, é outro processo na sua vida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, você entra na pré-adolescência. É aí que mora o perigo. E eu explico por que mora o perigo. É nesse momento que na vida de muitas pessoas que acontece o processo de transição biopsicossocial. E eu digo para você, é muito importante, você que é pai, você que é mãe, estar observando diligentemente todo este processo de transição biopsicossocial na vida do seu filho. Ele vai sair do estágio de meninice para passar para outro estágio totalmente superior. O perigo é esse. A maioria de nossos adolescentes quase não estão preparados para suportar uma carga superior tão complexa que é a fase de transição biopsicossocial. E eu explico por quê. Porque a maioria dos pais, alguns de nossos pais, não estão sabendo lidar com essa faixa etária e a mudança física e psíquica na vida do adolescente. É uma faixa etária, é um momento muito especial, é muito lindo, mas é muito complexo entender. E qual seria, missionário Adelson, a chave do sucesso? Qual seria a cereja do bolo para nós sabermos lidar com essa situação, que não deveria ser um problema para os pais, mas deveria ser uma oportunidade ímpar deles acompanharem um processo de maturação, até mesmo sexual do seu filho, uma transformação no seu corpo físico? Você tem que saber lidar com esta situação. E eu particularmente darei a minha dica, darei a minha opinião em relação a esse assunto.
Mas por que, missionário Adelso? Revela a vocês. Ainda não sou pai e posso dar. Há muitos anos atrás, a minha irmã deu à luz, nós criamos a sua filha, a filha mais velha, minha sobrinha, teve toda a sua meninice dentro de casa, criado pela minha mãe e pela minha orientação paterna. E eu observei o comportamento dela atentamente. E quando ela chegou nessa faixa etária de transição, nós precisamos muito orar a Deus, pedir a orientação divina, conselhos pastorais, para que nós possamos suprir intelectualmente este processo tão complexado na vida da adolescência. É nesse momento que você passa, você transforma o seu pensamento, você deixa de pensar como criança para pensar como adulto, mas esse processo é meteórico. E como é que nós saberemos lidar com esta situação? E eu evidencio para você e digo cientificamente comprovado, até que se prove o contrário. É uma linguagem científica, é comprovado através de nossos próprios olhos essa transformação. Se você passar um período de alguns meses afastado de uma menina ou de um menino de 8 a 9 anos de idade, quando você regressar à presença dessa pessoa, ela já passou de uma transição para outra. Ela deixa de ser criança para ser adolescente e é visível no seu porte físico. E é nesse momento que nós, vocês pais, precisam estar super atentos, com os olhos abertos, porque é nesse momento que o adolescente procura se estabelecer na sociedade e estabelecer este processo, se impor, se achar. E como é que ele vai se achar sem a orientação paternal, sem a orientação maternal? A minha dica que eu fico e digo para você, todos os dias pela manhã, você que tem a sua família cristã, faça o culto doméstico na sua casa, com seus filhos, em volta da mesa. E você tem esta oportunidade de conversar com seus filhos adolescentes. Faça isso com amor, com elegância, orientando e dando essas dicas para os seus filhos saberem lidar com esta situação. Você, sob hipótese alguma, pode deixar passar em branco, passar por cima, postergar essa fase tão importante na vida dos seus filhos. É de suma importância a orientação nesse exato momento. Você precisa estar atento a este processo. E eu adianto para você, quando há este processo de transformação biológica, os órgãos de reprodução, eles começam a dominar os ímpetos sexuais na mente dos adolescentes e das adolescentes. E há uma estatística entre especialistas que dizem que entre as meninas o processo de adolescência é de 12 a 21 anos de idade, entre os meninos o processo é de 13 a 22 anos de idade. É neste processo que ele quer se estabelecer, se instalar no meio da sociedade. Já pensou um adolescente chegando no mundo, no meio midiático em que nós temos hoje em dia tão massificado? Há um bombardeio 24 horas por dia das mídias sociais, tentando entronizar na mente, na faculdade mental de nossos adolescentes. Eu digo para você, muitas adolescentes, artistas, estrelas, que dizem-se estrelas de destaque, que estão com seus holofotes em cima, adolescentes de 13, 14 anos de idade, é moda elas estarem publicando fotos nas redes sociais sem roupa e também expondo a sua vida íntima para os nossos adolescentes de dentro da casa do Senhor. Isso é um perigo iminente que tem minado a mente de muitos dos nossos adolescentes. E a prática sexual no período de adolescência para a juventude, ela vem dia após dia. É nesse período que o desejo sexual, comandado pelos hormônios do órgão de reprodução, acabam tomando privilégio no pensamento de nossos adolescentes. Como é que você, pai, como é que você, mãe, vai detectar o problema para saber lidar com esta situação? É você conversando francamente com seu filho sobre os problemas e as situações que acontecem.
Porque muitos exames detectam no corpo de muitos dos nossos adolescentes doenças sexualmente transmissíveis. Porque a AIDS tem cada vez sido mais comum entre os nossos jovens, por causa do sexo sem compromisso, que vai de encontro ao projeto divino de Deus para a família. Todo adolescente precisa ser orientado a receber o mundo massificado aí fora, quando ele passa do processo de transição da adolescência para a juventude. É nesse momento que nós devemos estar de mãos atadas para saber lidar com esta situação. O diálogo é de fundamental importância. Como é que você vai cuidar de uma doença sem saber a origem dela? Como é que você vai curar uma doença que é praticamente incurável sem saber a raiz dela? Nós precisamos saber o problema que está alojado no meio desta sociedade que só tem para oferecer carnalidade para os nossos adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E eu quero dizer para você, adolescente que me ouve, sabe qual é o processo de transformação que acontece na sua vida quando você começa a sair da adolescência para a juventude? Sabe o que acontece? É nesse período que traz mudanças físicas no corpo, emocionais, sociais, intelectuais e espirituais. Esses 5 itens, eles vão acontecer iminentemente na sua vida. Você que está chegando nesse processo, fique preocupado para saber ter o controle e saber lidar com esta situação de transformação na sua vida. Eu quero agradecer a todos que estão compartilhando, se inscrevendo no meu canal. Por favor, eu peço que você me compreenda, entenda a minha situação. Eu sou marinheiro de primeira viagem. Tudo que é novo para a gente precisa de um processo de adaptação. E eu preciso da dica de você. Como foi que ficou o áudio? Como é que está a gravação? Hoje pela manhã eu recebi 2 ligações de 2 pessoas dizendo: irmão, assim, eu procurando, com a minha equipe que está trabalhando por trás dos panos nesse canal, que fica nos bastidores, na minha retaguarda, minha esposa, irmão Sebastião, que trabalha comigo, esse trio abençoado, que tem se dedicado dia por dia para estabelecer metas espirituais, para falar sobre temas espirituais, para falar sobre temas iminentes que acontecem tanto para nós evangélicos como para não evangélicos. Esse processo, que tudo que eu falei aqui, ele vai acontecer com evangélicos ou não, com ricos ou pobres. Qualquer pessoa, esse processo vai acontecer. E eu digo para você, ajude, por favor, o meu canal, que é novo. Eu sei que com o passar do tempo eu vou me adaptar a essa nova etapa da minha vida. Não tem sido fácil para mim, mas a cada dia que se passa eu tenho orado ao Senhor, pedido a orientação de Deus para trazer temas sugestivos para você, que chame a atenção ou que melhore a sua vida, ou que tenha um alcance interior dentro de você, para que você esteja preocupado em estabelecer meta para a sua família, ser bem sucedida no meio desta sociedade. Por isso, desde já, eu peço que você me compreenda e ajude a estar colocando em prática o meu canal. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Cristo. Amém.